Estamos aqui com o Diogo Cruz, como eu falei, uma honra recebê-lo mais uma vez. A casa está sempre de portas abertas para você, Diogo. Obrigado. Pode ficar à vontade. O Diogo que é ministro de louvor e também filho do... Também. Yeah. E ele é filho do pastor Josias Cruz. Bom, Diogo, hoje a gente tem um tema muito bacana que é: o que significa adorar em espírito e em verdade? Muito importante, né, esse tema. Essa expressão está lá na Bíblia, numa conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Na própria história ali, a gente já vê que a própria mulher não, né? Já está entre parênteses. Ali está dizendo que os judeus e os samaritanos não se davam bem, porque os judeus eles se viam como aqueles puros, aqueles que não se corromperam, não se misturaram, então eles se viam como superiores, como você falou. E tinham os samaritanos, aqueles que por conta de uma cultura, quando uma nação conquistava outra, eu não lembro qual foi a que conquistou, mas o povo daquela cidade, daquela região, eles fizeram assim, pegaram pessoas daquela cultura, a dominante, colocaram lá e o povo se misturou, era assim que funcionava. Então, por isso que os samaritanos, eles eram tidos como aqueles que se misturaram, que abandonaram. A fé, né? A fé genuína. A fé genuína, isso, exatamente. E daí, nessa conversa toda, estava Jesus conversando com a mulher, mas a mulher perguntando: onde é que então a gente tem que adorar? É no Monte Gerizim, em Jerusalém? E daí Jesus solta essa, que está chegando o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, mas o que significa isso? Legal. Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça, Diogo? Não, então até... Ótima introdução. Ótima. A minha aula de história aqui ficou toda bagunçada. Não, foi show de bola. Mas que você pega o entendimento. Ficou perfeito. Mas é isso, João 4 nos mostra, como você muito bem falou, pontuou perfeitamente. E ela diz isso tudo, né? Depois de Jesus revelar a vida dela, ela... Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Até num tom de... então, se você é profeta, então me diz, por que o seu povo, os judeus, acredita que tem que adorar em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, e a gente acredita aqui no nosso monte? Por quê? Gerizim, o Monte Gerizim. E, antes de mais nada, a gente precisa entender, foi o caminho que eu estudando, meditando nisso, o caminho que eu fiz, foi que, primeiramente, o que é adoração, né? Adoração, louvor também faz parte da adoração, né? É uma forma de adorar, mas a gente vulgarmente diz e caracteriza, taxa como adoração, aquele momento que está na igreja, vamos erguer nossas mãos e adorar ao Senhor. O louvor também é uma adoração. Contudo, com a fala de Jesus, adorarão em espírito e em verdade, ele quis dizer sobre coração, sobre o coração, né? Adorar completamente com a intenção do seu coração, né? Como a gente aprende também em Deuteronômio, ama o seu Deus com todo o coração, com toda a sua intenção. Isso é adoração em espírito e em verdade. E a adoração significa dizer viver um estilo de vida que cumpre a vontade de Deus. Então, o que é adoração? Adoração é um estilo de vida, viver, buscar um estilo de vida que cumpre, ou seja, obedece à vontade de Deus, que vive para o reino. Isso é adoração. Todas as vezes que Jesus disse sobre coração, ou a palavra diz, né, o salmista Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Jesus falou assim, o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai, porque procede do coração. E ele elenca as maldades, os pensamentos, a imoralidade sexual, homicídios, enfim, calúnias, isso procede do coração. A gente sabe hoje, né, com os avanços da medicina, que a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, das vontades, não é o coração, é a mente. Né? Mas todas as vezes que as escrituras dizem isso, entendendo o contexto histórico, estavam falando, porque antigamente eles entendiam isso, né? Os homens daquela época entendiam que os sentimentos estavam aqui, nas entranhas, no coração, porque quando a gente fica nervoso, dá o frio na barriga, a borboleta no estômago, né? Todo mundo já sentiu isso. Então, eles acreditavam, os antigos, que a sede das emoções estava nessa parte aqui, nas entranhas do homem, né? E hoje a gente sabe que a sede das emoções é a nossa mente, né? E óbvio que a gente tem essa relação com a idolatria do coração, por quê? Porque a mente está condicionada. E uma pessoa que eu vi, o apóstolo Paulo, ele deixou a mensagem da cruz do Evangelho, se eu posso dizer, resumida, num versículo chave que é Romanos 12, 2. Eu memorizei ele na NVT, que diz,
não imitem um comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação, né? A palavra fala que a gente conhece, mas pela mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Então, o viver em espírito e em verdade é viver essa mudança de pensamento, de coração. Então, adorar em conformidade, viver a palavra em adoração e obediência às Escrituras Sagradas, isso é adorar em espírito e em verdade, é a gente viver a obediência, o secreto, né? Como o próprio Jesus falou sobre o secreto, ele disse... diferentemente dos fariseus, os fariseus vivem, falam que faz em público, né? Sim. Mas no secreto eles são uma mentira. Então você, quando estiver no secreto, adore, ele diz esse texto, adorar em espírito e em verdade, é viver para Cristo, adorando Ele, quer seja no quarto, ou falando, orando, enfim, em todo o tempo adorar de todo o coração o Senhor Jesus. Né? É muito bacana isso que você falou sobre o coração, essa mudança, né, de que a palavra e muitos textos da época se referem ao coração. A gente tem esse entendimento que as emoções são na cabeça agora, né? E que batalha que é, né? Porque mudar a cabeça, mudar o entendimento não é algo simples. E a gente só consegue fazer isso através do Espírito, do conhecimento da palavra, da revelação, do entendimento, do relacionamento com Deus. E antes de entrar nesse tópico do relacionamento, que foi algo que me chamou muito a atenção, eu queria falar sobre o local, porque a mulher samaritana pergunta justamente isso. Mas aonde que a gente adora? É aqui? É lá? Traduzindo, é na igreja tal? É em tal lugar? É na minha casa? Aonde que eu adoro a Deus em espírito e em verdade? Que é dessa forma que Deus está buscando aqueles verdadeiros adoradores. Em qualquer lugar, né? É em qualquer lugar. Isso não está restrito a um local. A gente não está falando aqui que, tá bom, então você não precisa ir para a igreja. Não é isso. Não é isso. Claro que não. Você tem que ir para a igreja, você tem que ter comunhão, fazer parte do corpo de Cristo. Isso é fundamental e inegociável. Mas que você tenha esse entendimento que você pode estar na sua casa, você pode estar na faculdade, no seu trabalho e com o seu estilo de vida, o seu coração, você adorará o Pai em espírito e em verdade, porque vai muito além de um louvor, como o Diogo bem falou, bem pontuou, é o seu estilo de vida. Você declara com as suas atitudes a palavra de Deus, porque as pessoas estão vendo isso, estão lendo a sua vida. Tem até uma frase que fala isso, né? Talvez a pessoa nunca chegue a ler a Bíblia, as Escrituras, pegar o livro, folhear, mas a sua vida... Isso vai fazer total diferença. Total diferença. É importante você falar isso sobre... Eu até comentei o texto que Jesus fala sobre o secreto. Às vezes a gente se engana nisso, porque o contexto literário disso que Jesus estava falando, e o contexto histórico também, os fariseus, eles eram mentirosos, eles estavam ali... Hipócritas, né? Eles estavam falando assim, olha, estavam lá adorando, falando altão, eu sou santo, vomitando uma santidade que no secreto não existia. Quando Jesus falou sobre o secreto, vocês, quando forem orar, entra no seu quarto, fecha sua porta e o seu Deus que te ouve no secreto vai te recompensar em público, né? Enfim, a gente entende isso, né? Quando ele fala do quarto, ele não está dando um lugar, porque senão ia contradizer com o que ele disse para a mulher samaritana. Ele não está falando de um lugar, tem que ser no seu quarto para você me encontrar em oração e ter o seu momento de qualidade. Porque senão ele diria, o Espírito tem verdade a qualquer canto. Às vezes a gente precisa entender as estações da nossa vida. Porque, poxa, show de bola. Se um dia a gente conseguir, você está em casa, você consegue tirar o seu tempo de qualidade do seu quarto, fechar a porta e ter ali, nossa, top, faça isso. Mas e se um dia isso mudar e você tiver isso como padrão, o que você vai fazer? Vai deixar de buscar? Às vezes, pode acontecer de você que está assistindo, o seu secreto for um momento que você está se ajeitando, você está orando, falando com Deus, se ajeitando para sair do trabalho. Você pode estar lavando a louça ali e conversando com Deus. Você está orando aí, está se ajeitando, exatamente, você está se ajeitando e daqui a pouco, deu hora, tem que pegar a condução, você pega o ônibus, você termina de fazer oração ali no ônibus, né? Falando você com Deus mentalmente, ou em oração balbuciando as palavras, daqui a pouco você vai pegar as Escrituras e vai meditando. Jesus fala comigo. É que se a gente for pensar também na palavra, quando ela fala orar e sem cessar, e a gente ampliar esse entendimento, como sempre está adorando a Deus sem cessar, o que é isso? Aí você nem dorme, porque você tem que estar. Mas até o dormir é uma adoração a Deus, é um ato de confiança, enfim, toda a sua vida, suas atitudes. Você está no seu pensamento adorando a Deus. Você está ali sempre com o seu coração voltado às coisas de Deus e sensível, né? Que a gente nunca sabe o momento. Não é só dentro da igreja, aliás, é muito mais fora, né? Agora, quando a gente fala também, só um ponto importante, eu tenho muito esse sonho também de ir para Jerusalém, de conhecer ali, mas a gente não pode também tomar isso como
uma norma, como a mulher samaritana falou, né? Tipo, eu só vou adorar a Deus se eu estiver lá. Ou o que é muito comum também é sobre o batismo, né? Porque tem pessoas que já são batizadas nas águas e quando vão para lá, batizam novamente no Jordão, porque Jesus foi batizado, enfim. Não é um batismo, ou seja, a gente não pode encarar aquele local como sendo aquele local onde somente se move. Que o Espírito está, porque, poxa, então para que foi o sacrifício de Jesus? O véu foi rasgado para quê? Para eu continuar dependendo do local, para eu continuar dependendo, de repente, única e exclusivamente do pastor, da adoração dele no culto, da palavra. Não é isso. A gente não é para pegar carona nas coisas, depender de um local, não. O véu foi rasgado, você tem livre acesso. Então, não trate isso de qualquer forma ou como se fosse qualquer coisa, não. Isso é muito precioso e custou muito caro. Exato. O próprio Jesus disse isso, né? Que quando os fariseus estavam contestando ele falou assim, o reino, meu reino. Eles queriam saber, que reino é esse? Você vai dar o golpe de Estado em Roma? Não, o meu reino não é aqui. O meu reino está em vocês. É o próprio Cristo o reino. Sim. O reino está em nós. Aí já entra em João 4. Adorar em espírito e em verdade é ter o reino de Deus. O próprio Cristo dentro de nós, né? Isso é adorá-lo. Você disse sobre, a gente estava falando sobre a circunstância, em todos os momentos adorar, orar sem cessar, não é ficar doido orando o tempo todo para lá e para cá. É uma intenção de coração, né? Sim. O apóstolo Paulo também disse aos romanos, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus, para adorar o Senhor, né? Seja com seus pensamentos, com a sua forma de falar, de agir, de pensar, né? Enfim, como for, é adorar a Deus em todo tempo. Isso é adorar em espírito e em verdade, né? Diogo Cruz está acrescentando muito no programa e a gente tem muito mais a começar, né, Diogo? Pelo caso. Certo. Alguma pessoa mandou pra gente, tem uma perguntinha e à luz da palavra de Deus a gente vai ajudar essa pessoa. E ela diz assim, meu nome é Breno, tenho 27 anos e frequento a igreja frequentemente desde pequeno. Recentemente percebi que tenho participado de alguns cultos no automático. Não dou a devida atenção ao que é falado e não sinto mais a presença do Espírito Santo. Sinto que tornei um hábito religioso de frequentar a igreja e estou fazendo uma rotina de uns tempos para cá no automático. Gostaria de ajuda. Como faço para voltar a adorar a Deus em espírito e em verdade? Certo. Ele disse sobre no finalzinho, é Breno, né? Breno. Você disse sobre, Breno, no finalzinho, sobre a questão de religiosidade. Jesus, ele veio justamente para, ele veio para cumprir a lei, mas para nos mostrar a verdade sobre o coração do Pai, né? Então, a única forma de a gente destruir religiosidade é com o Evangelho, com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Então, é ela que, quando a gente está, como eu até falei de Romanos 12, para a gente se enquadrar, se conformar às Escrituras. Se eu estou indo para uma carnalidade, eu preciso me enquadrar nas Escrituras para ficar alinhado com ela. Se eu estou indo para uma religiosidade, eu também preciso ter esse alinhamento com as Escrituras. Então, não tem mágica, é você examinar as Escrituras e se colocar diante do Senhor. Um outro ponto que eu gostaria de atentar, melhor dizendo, é sobre o sentimento. A gente se apega muito a isso, né? E o apóstolo Paulo disse, mas nós não vivemos por vista, mas pela fé, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz por vista, ele não está dizendo só o que a gente vê, mas o que é natural, né? As coisas que estão à nossa volta. Não é, se eu puder acrescentar, não acrescentando nas Escrituras, mas abrir o entendimento. Sim. Vista, a gente não vive pelo que a gente vê, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. Então, eu te encorajo a entender isso, de não se aproximar do Senhor Jesus, se você está sentindo algo ou pensando algo. Se você está, imagina, se fosse pela vontade, tem dias e dias, né? Tem dia que a gente não quer fazer nada, imagina. Se eu fosse atender o meu ego, a minha vontade de falar, não quero ler as Escrituras, não, estou sem vontade, eu estou tão triste hoje. Não, mas você é um homem de Deus. O homem e a mulher de Deus faz o que tem que ser feito. Um moleque, uma criança faz o que quer. Um homem de Deus, uma mulher de Deus faz o que tem que ser feito. Então, faça o que tem que ser feito. Se debruce nas Escrituras, por mais que você esteja se sentindo dessa forma, eu não estou sentindo o Espírito Santo de Deus. Não se mova pelo seu sentimento, pelo que você pensa. Busque pensar o que as Escrituras pensam. Como Filipenses 2 diz, que nós temos que ter a mesma maneira, a forma de pensar que Jesus. Então, examine as Escrituras, é isso que vai renovar a sua mente, vai te fazer pensar dessa forma, como Jesus pensou e pensa, de acordo com a palavra dele, e olhando para isso, para Jesus, tendo o seu momento. Exercite, semeie oração, semeie leitura e meditação das Escrituras, porque você vai colher isso um dia. Mas se você está começando a semear agora, você não vai colher isso agora.
Se você não semeou antes, só semeou, como a palavra fala, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana vai colher dela ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Você plantou, possivelmente, isso. Então, você está colhendo isso ainda, a frieza espiritual. Então, semeie. Por mais que você esteja na transição da colheita, colhendo o que é ruim, continue semeando vida, luz, comunhão com Jesus, que isso vai mudar com plena convicção. Isso que você falou sobre o sentimento é algo muito necessário, porque tem muita gente que não é guiada pela palavra de Deus, mas pelo sentimento, pela vontade ou pelo desejo. Mas a vida com Deus, ela é muito além disso, como você muito bem falou. Sentimento não é mandamento. Certo. Nós fomos criados para relacionamento com Deus, nós fomos criados para adorar a Deus e amar Ele de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Então, assim, é algo muito forte. Nós fomos criados para um relacionamento. E eu acho engraçado porque é uma questão também de maturidade, como você falou, e também de prioridade. Certo. Porque tem pessoas que você não faz isso no seu trabalho. Chefe, hoje eu não estou a fim de ir, hoje eu, sei lá. Mas aconteceu alguma coisa? Não, eu estou com sono, sei lá, não estou... Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar nevando, não sei, né? Aqui no Rio de Janeiro. É difícil, né? Mas pode acontecer o que for. Você tem uma prioridade, você tem um compromisso. E muitas vezes é ir sem vontade de ir mesmo. E quantas vezes que a gente já foi ou fez algo sem vontade, fez por obediência, mas ali tinha uma chave, ali... Lendo muitas vezes a Bíblia sem ter vontade, você, poxa, isso aqui me saltou aos olhos, o Espírito Santo falou comigo, e você muda. Se você não tivesse feito, você não teria essa chave do Espírito aí. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto que eu gostaria de falar, que acho que no bloco anterior você falou, né, do secreto, sobre o relacionamento. Porque a palavra diz para a gente adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, é necessário que você tenha também o Espírito Santo para poder te auxiliar nisso, adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, você precisa do Espírito Santo para poder te auxiliar. Mas também diz em verdade. Eu entendo isso como você ter também um relacionamento com a verdade. E o que é a verdade? São as Escrituras, a palavra As Escrituras, a palavra, o próprio Cristo. Então, você ter um relacionamento com Ele. Como é que eu vou adorar a algo que eu não conheço? Aí a gente cai lá no Deus desconhecido, lembra que Paulo fala? Que as pessoas muitas vezes adoram algo que elas não conhecem. Mas quando você tem um relacionamento com a verdade, se torna um prazer e se torna algo muito natural. Você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, que é essa adoração que Deus quer, os verdadeiros adoradores. Independente da circunstância. Independente. Né? Jesus disse também, se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me, né? Se você tentar ganhar sua vida, você vai perdê-la. Mas se você abrir mão dela por amor a mim, por amor ao Evangelho, você vai encontrá-la. Então, como disse, um homem, uma mulher de Deus deve fazer o que tem que ser feito. Então, juntando o que a Júlia disse, o que eu disse, eu te encorajo a fazer o que tem que ser feito. Tenha o seu momento com o Senhor Jesus, leia as Escrituras, medite na palavra, né? Ore, tenha um momento de oração, independentemente do que você está sentindo. Negue a si mesmo, negar os seus desejos, a sua vontade, né? Não só a questão do pecado, óbvio, mas com relação ao procrastinar as disciplinas espirituais. Né? As disciplinas espirituais são a forma que nós nos comunicamos com Deus. É a partir dela, por meio dela, que a gente exerce relacionamento com Ele. Então, é isso. Se relacione com Ele, acima de tudo. Construa sua vida no secreto, busque conhecer a verdade, ter um relacionamento com a verdade, ter a verdade no seu coração. E aqui a verdade é o próprio Jesus. Crie um relacionamento com Ele. E muitas vezes você não vai estar com vontade, você não vai estar querendo fazer alguma coisa, mas você sabe que é o seu dever. E eu não vou para academia. De fato, eu não vou. Aqui, ó, dá para perceber. De fato, eu também não vou. Mas eu já ouvi falar e muitas vezes você acorda sem vontade, mas é a disciplina que faz a diferença. Aqui ele fala que muitas vezes faz no automático, mas busque, não pare, porque o automático faz você desanimar e pensar, não vou
fazer mais isso, não está surtindo diferença. Continua, coloca lenha novamente e assim o fogo não vai se apagar. Exatamente. Combinado? É isso. Então ajudamos aí você, Breno, dentro da palavra. E se você de casa também tem alguma dúvida, alguma questão e quer mandar pra gente, o nosso WhatsApp aí sempre à sua disposição, 219-9341-5064. Já estamos chegando no fim, Diogo, e eu quero que você dê aquele recado especial. Por quê? Porque você é dos jovens que vencem lá do Meia e vocês têm um encontro. E quero que faça esse convite também para as pessoas que são da região, que sentem vontade, mas muitas vezes não sabem aonde ir, né? Sabemos que a adoração não se restringe a um lugar, mas que você vá, tenha a sua comunhão. Isso, ter uma família, fazer parte do corpo de Cristo, isso faz total diferença. E também quem quiser acompanhar a sua vida, seu ministério, te chamar também para ministrar nas igrejas, pode ficar à vontade. Ok, eu estou feliz de estar aqui antes de mais nada. Obrigado pelo convite, feliz de estar com vocês. O meu Instagram é @eudiogocruz, você vai achar bem rapidinho. E a gente está ali na Rua Silva Rabelo, número 20, né, no Meia, né, o nosso pastor, o meu pai, o pastor Josias Cruz, ele... Não dá nem para negar, né, gente? Vocês estão vendo. Já aproveitar o domingo, o culto da manhã às 8 horas com o nosso pastor Josias, tem sido bênção a cada domingo e te convido, se você mora ali perto do Meia, né, e os bairros ali, está convidado para estar com a gente, conhecer a família, enfim, ou até fazer parte dessa família. Vai ser muito feliz, vai ser muito bom para a gente, vai ficar muito feliz. E os jovens, com o pastor William, eles se encontram à tarde, no domingo, às 3 horas, e tem sido bênção. Tem o Instagram do JQV Meia também, você pode acessar também. É uma bênção e você vai ser muito abraçado. Isso eu posso deixar claro, pode deixar expresso. É uma família linda que ama amar os irmãos, então você vai se sentir bem acolhido. Amém. Convite feito. Até eu fico com vontade de ir agora. Oh. Convite está feito. Que você vá, compareça, tenha comunhão e você vai ser abraçado, como ele falou. Eu acompanho pelas redes sociais e sei que vocês são muito calorosos, muito queridos ali, muito receptivos também. Então, convite feito, compareça, tá bom? E acompanhe o Diogo nas mídias sociais dele também. Nós ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Diogo, sempre portas abertas para você. Volte sempre. Uma honra e uma alegria recebê-lo. E você aí de casa, muito obrigado. Você que ficou até aqui juntinho com a gente. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!